Luz, câmera, oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos por estar aqui na tua presença, Senhor. Fala hoje conosco, Senhor. Que a tua palavra venha, Senhor, transformar as nossas vidas. E aonde chegar este vídeo, Senhor, vidas possam ser transformadas pelo conteúdo da tua palavra. Amém. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. A paz do Senhor, meus queridos, como estão vocês? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, seu lar. Mais uma vez estamos aqui para poder passar um conteúdo importantíssimo para você que está em casa, que está respeitando todo esse momento de não sair para a rua, de estar em casa com a sua família, que esse conteúdo possa abençoar a sua casa. E hoje estaremos estudando a lição de número 6 da revista dos Juvenis, Jesus e o Reino de Deus, com o tema A Crucificação de Jesus. Que tema maravilhoso, que conteúdo importantíssimo que nós vamos poder estudar hoje. E eu já faço uma pergunta para você: e se Jesus não tivesse vindo ao mundo? Como você agiria se soubesse que você iria morrer? Por que Cristo precisou ser morto? Tudo isso nós estaremos agora aprendendo. Tudo isso você irá saber agora mergulhando na lição da palavra de Deus. Como você reagiria se você soubesse que essa seria a sua última semana de vida? Como seria o seu comportamento? O que você iria falar para as pessoas que você ama? Quais atitudes você tomaria? Talvez muitas pessoas iriam se atolar em dívidas ou cometer alguns atos que não teriam coragem, não iam estar aqui para ver as consequências. Iriam agir com muita irresponsabilidade. Só que o nosso amado Cristo, ele nos ensinou uma coisa muito diferente disso. Ele, na sua última semana, sabendo que ele iria morrer, ele agiu com extrema responsabilidade. Nós vemos isso no decorrer da palavra de Deus. Nós vemos que ele ensinou, ele curou, ele promoveu a comunhão entre as pessoas. Tudo isso ele fez sabendo que ele ia morrer. Todos esses atos que ele cometeu foi pensando na sua única missão, que era de salvar o mundo, salvar a humanidade. E eu lhe pergunto, como é que a lucidez, como teve tanto foco o nosso mestre amado, mesmo sabendo que aquela última semana eram os últimos momentos, os últimos dias que ele estaria aqui na terra. E mesmo assim, ele, com toda a sua determinação de que ia morrer crucificado em uma cruz, mesmo assim ele executou, ele cumpriu a ordenança do nosso Deus, que foi morrer para salvar a humanidade. E nós, nessa lição, nós entendemos a importância de Cristo. Nós percebemos a importância de um foco numa missão. E é isso que nós vemos em Cristo. Vemos isso, percebemos isso até ele crucificado na cruz, já ele ali todo ensanguentado, ferido, todo machucado. Mesmo assim, ele não perdeu a lucidez e o foco daquilo que ele estava fazendo. E nós percebemos isso nas palavras, nas atitudes dele. Ele mesmo sendo crucificado, mesmo ele sendo ferido e machucado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, perdoa aqueles que estavam ferindo ele, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo Jesus sofrendo, machucado, ferido, ele ainda estava pedindo ao Senhor, a Deus, que perdoasse aqueles que estavam ferindo ele, porque não estavam sabendo o que eles estavam cometendo com o Filho de Deus. O ato que eles estavam
tendo para com o Filho de Deus. E nós percebemos o amor que ele teve à humanidade, o amor que ele teve ao próximo, ele mesmo pendurado na cruz. O ladrão à sua esquerda falou: se tu és Cristo, por que tu não desces dessa cruz? Se tu és Cristo, se é o Salvador do mundo, se o Senhor é o que fala, porque o Senhor não desce dessa cruz? Salva o Senhor e a nós mesmos. E o outro ladrão respondeu dizendo: nós estamos aqui porque fizemos mal, mas nenhum mal sequer fez, nenhum pecado cometeu. Nós estamos aqui, aquele ladrão, ele percebeu, na atitude de Cristo, mesmo sendo pendurado numa cruz, mesmo sendo machucado, açoitado, ferido, sentindo dores. Quem é que tem tanto foco em meio à dor como Cristo? Ele nos ensina que a convicção dele era maior do que a dor. Quantas vezes nós sentimos dores? Quantas vezes passamos por dificuldades? E é nessas dificuldades que mostra as nossas convicções. As nossas convicções mais profundas, elas vêm à tona, elas vêm a essas nossas convicções. Tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, no meio da dor se torna real, se torna verdade, se torna à frente de todos. E Jesus, na frente de todos, ele mostrava perdão, ele mostrava amor. E aquele ladrão, ele viu Jesus, viu a atitude de Cristo e ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo pendurado, machucado, ferido naquela cruz, ele se compadeceu daquele ladrão e respondeu: hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tinha como não se comover com um homem, com o Filho de Deus. Não tinha como não crer num Deus tão maravilhoso como esse. Até o centurião, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 47, que diz: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade esse homem era justo. Até o centurião que estava ali crucificando Jesus, estava ali a mando do seu governo para poder punir Jesus da forma mais cruel possível, ele não se conteve e glorificou a Deus, porque ele via que realmente era o Filho de Deus que estava sendo pregado naquela cruz. E hoje nós entendemos o como ele nos salvou. Hoje nós vemos quão maravilhoso, quão revelação de amor foi o ato de Jesus naquela cruz. Por isso que o amamos, o adoramos e o aceitamos em nossa vida, porque o ato que ele cometeu, o ato que na cruz do Calvário, foi a maior declaração de amor à humanidade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, para nós entendermos como foi o ato de amor que Jesus teve por nós, e qual a importância que teve esse ato da cruz no Calvário, a morte do Filho de Deus para nos salvar. Por que foi preciso Jesus ser morto naquela cruz de forma tão cruel? Que nós possamos entender que, voltar lá no princípio, que quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva e pôs no jardim do Éden, e Deus queria que o homem fosse santo ali, vivesse de uma forma com Deus, que pudesse se relacionar de uma forma como ele se relacionava com Adão. Algo tão perfeito, algo tão lindo, que Deus vinha ao entardecer conversar com ele. Mas Deus não permitiu que o pecado estivesse ali, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus detesta o pecado, não tem como Deus se misturar com o pecado. A iniquidade não tinha chegado no homem, o homem ele ainda era perfeito.
porque o homem tinha sido feito por Deus. Deus, quando foi criar o mundo, ele ordenou: as águas produzam peixes, e as águas produziram peixes. É por isso que, se você tirar um peixe de dentro da água, o que acontece? Ele morre, porque ele nasceu ali dependente da água. Deus, quando foi criar as árvores, ele ordenou para a terra: terra, produza árvores e plantas. E a terra produziu. Por isso que, se você tira uma planta, uma árvore de uma terra, o que acontece? Ela morre. Mas quando Deus foi criar o homem, ele não ordenou a nenhuma outra coisa para gerar o homem, mas ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E soprou do vento o Espírito de Deus na vida do homem. Por isso que o homem, ele sem Deus, ele morre como um peixe que é tirado da água, como uma árvore que é tirada da terra. É a dependência do homem para com Deus. Só que o homem foi desobediente. E o que aconteceu no homem? O que aconteceu na humanidade? A humanidade estava limpa, ela estava perfeita. Mas na desobediência do homem, o pecado veio e sujou e danificou toda a pureza do homem, toda a santidade do homem. Com o pecado acabou sujando, manchando. O homem já não tinha mais o acesso a Deus por causa do pecado. O homem, para se achegar diante de Deus, ele tinha que sacrificar um animal, um cordeiro. Ele tinha que, para redimir os pecados dele, ele precisava matar um animal para que a condenação fosse para aquele animal. Mas aí o nosso mestre amado, Jesus Cristo, veio, nasceu como um homem. Em toda a sua vida só tinha um princípio, um foco: morrer para salvar a humanidade. E a sua morte na cruz fez com que ele purificasse as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O João Batista diz, quando vê Jesus, ele fala: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que não esconde, não muda, mas tira o pecado do homem, da humanidade. Ele que tem todo o poder para te purificar, para te salvar. A morte na cruz é o que fez nós estarmos limpos, nós estarmos purificados. É Ele que nos salva, é Ele que nos transforma. E que nós possamos entender o quão real é o sangue de Jesus. E é por conta disso, meus amados, que nós devemos amar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É um privilégio nós conhecermos e crermos e passarmos por dificuldades por nome de Jesus. É um privilégio sofrermos o que Ele sofreu, perseguições, porque Ele nos deixou um ensinamento, que a sua morte na cruz é o que pode transformar o homem, é o que pode mudar a vida do homem. Nós vemos aqui, nesse exemplo que eu mostrei aqui, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Hoje a graça, nós temos acesso a ela pela morte de Jesus na cruz. E, meus amados irmãos, essa revelação de amor nós temos que anunciar para o mundo. É essa revelação de amor que nós devemos transmitir para o nosso próximo, aquele que está em nossa volta. Que nós possamos compartilhar esse tão grande amor com as nossas vidas, que nós possamos compartilhar esse grande amor na vida daqueles que estão em nossa volta. E só para finalizar, meus irmãos, eu quero exemplificar o amor de Cristo com uma história que dizia que, uma história muito antiga que diz que um homem rico, ele tinha um único filho. E esse homem rico, ele admirava pinturas, gostava de colecionar quadros.
E ele e seu filho tinham uma grande amizade por admirar os dois, gostarem muito de pintura, gostarem muito de quadros. E os dois admiravam muito as pinturas dos quadros que ele colecionava, só quadros caros, quadros de pintores com nome. Só que aquela amizade foi interrompida pela guerra. A guerra chegou até o país onde eles moravam, e aquele filho daquele homem rico foi servir o seu país, e no que ele foi servir o seu país, ele nunca mais voltou. E aquele homem perdeu a companhia do seu filho, que admirava quadros junto com ele. Certo dia, aquele homem rico chegou, um jovem rapaz bateu na porta dele, e aquele homem rico recebeu aquele jovem rapaz. E recebendo, perguntou, quem é você? Ele falou assim, eu era o melhor amigo do seu filho. E na guerra, quando nós estávamos combatendo o inimigo, eu fui ferido. E no que eu fui ferido, o seu filho não me abandonou. O seu filho me resgatou. E se eu estou vivo hoje é pelo ato do seu filho. Seu filho não esqueceu de mim na guerra e me resgatou. Só que ele foi ferido. Ele não resistiu. E como esse ato, para eu não esquecer, como eu sou grato por ele ter salvado, se eu estou vivo hoje é porque seu filho me resgatou. Eu decidi pintar um quadro. Eu fiz um retrato do seu filho. Eu sabia que o senhor e ele gostavam muito de pinturas. E eu mandei fazer um quadro com a imagem do seu filho. E que, como gratidão por ele ter me salvado. E esse quadro está aqui, eu estou te dando. E aquele jovem deu aquele quadro para aquele homem rico. Aquele homem rico agora tinha o quadro do filho dele. A recordação do filho dele era olhando para aquele quadro. Naquele mesmo momento, ele tirou o quadro mais caro que ele tinha na sala, o quadro mais caro que ele admirava, e pôs o retrato do filho, para poder admirar. Passou-se muito tempo, aquele homem rico morreu, e deixou um testamento para leiloar todas aquelas artes, quadros que ele possuía. E aquele homem que estava organizando o leilão, decidiu, o primeiro quadro a leiloar era o retrato do filho. E aí a mansão daquele homem, cheia de pessoas ricas, poderosas, interessadas nas obras de arte dele, falou, não, moço, não queremos esse quadro. Este quadro para nós não é importante, nós queremos as outras obras com nome. E aquele homem que estava organizando o leilão falou, senhores, acalmem. Aqui no testamento desse homem, ele deixou bem claro que o primeiro quadro a ser leiloado é o retrato do filho. E ninguém deu um lance, ninguém teve interesse. E aí o jardineiro que trabalhava naquela casa, se compadeceu e ele lembrou que o seu patrão admirava muito aquele quadro, porque era o retrato do filho dele. Falou, moço, eu tenho aqui apenas R$10, é o que eu tenho para poder dar de lance para esse quadro. E assim que ele deu aquele lance, o homem que estava organizando o leilão bateu o martelo e falou, está encerrado o leilão. E todos aqueles senhores se revoltaram, mas por que, como está encerrado? Você não chegou nas obras caras ainda? Aí ele foi e falou para aqueles senhores, aqui no testamento diz que quem leva o retrato do filho, leva tudo. E aquele homem levou todas as obras de arte, porque ele levou o retrato do filho. Que essa história sirva de exemplo para nós. Aonde que nós levarmos o retrato do filho de Deus pendurado numa cruz, nós levaremos tudo. Levaremos paz, amor, levaremos mudança nos nossos lares, nas nossas famílias, mudanças na vida de muitas pessoas,
porque estaremos, aquele que leva o retrato do Filho, leva tudo. Meus irmãos, antes que eu esqueça, inscreva-se no canal e ative os sininhos para receber novas notificações. E fique ligado nas redes sociais, que é por meio delas que estaremos passando novos conteúdos para vocês. Deus vos abençoe, meus irmãos.